Sejam todos vocês muito bem-vindos a esta casa, a este momento em que nós estamos aqui mais uma vez nessa sala de aulas, onde os alunos somos todos nós. Estamos na condição aqui da tribuna, mas não passamos também de um aluno. Nós temos algumas perguntas já pré-formuladas em outros dias da semana, e que vamos respondendo na medida do possível. O que nós não soubermos, a gente vai pesquisar, em outro momento a gente responde para vocês. Inicialmente, eu tenho 3 perguntas muito relacionadas entre si. O que é mediunismo? Muitas vezes ouço vozes e arrepios pelo corpo. Isso pode ser algum sinal de mediunidade? Quando sentimos um mau cheiro terrível, que não é deste mundo, qual seria a melhor coisa a fazer? São coisas que são mais ou menos aproximadas uma da outra. Mediunismo, normalmente, pelo que nós entendemos, a palavra mediunismo, ela foi cunhada no século XIX, por Charles Richer, o pai da metapsíquica. E quis dizer que o mediunismo é uma palavra que quer dizer tudo que é oriundo do médium. Tudo que provém do médium é mediunismo. Quando nós entendemos mediunismo, às vezes não estamos lidando com a mediunidade. Mediunidade é quando tudo que é oriundo do médium com qualidade. Na questão do mediunismo, tudo que vem do médium, de qualquer forma, sem conhecimento de causa, sem determinação, sem objetividade. É aquilo que acontece aleatoriamente, que não tem realmente um assentamento científico de compreensão, entendimento e objetividade com aquilo. Com relação à mediunidade, é quando realmente o médium pratica-se o fenômeno medianímico, estando o médium evangelizado. Por isso que a palavra mediunidade, ela é formada de 2 vocábulos, médium e idade. O sufixo idade quer dizer qualidade. Tá? Então, qualidade de médium é quando o fenômeno medianímico é praticado pelo médium, estando o médium evangelizado. Por isso quer dizer com qualidade. O mediunismo, exemplo típico, nossos irmãos indígenas, lá na selva, eles praticam através de quê? Do mediunismo, chamados pajés, né, os feiticeiros. Eles praticam o mediunismo, porque é o mesmo fenômeno mediúnico, é o mesmo fenômeno da situação assim, da capacidade medianímica, praticado sem determinação, sem conhecimento de causa, sem objetividade. Então, o mediunismo é tudo que você pratica sem qualidade. É tudo que vem do médium, pelo fenômeno mediúnico, que acontece aleatoriamente. Com relação à outra pergunta, quando às vezes ouvo vozes e sinto arrepios pelo corpo, isso é sinal de mediunidade? Absolutamente que não. Isso poderia ser indício de quê? De percepções extrasensoriais. Porque percepções extrasensoriais ainda não é mediunidade. Todos nós podemos perceber. Todos nós percebemos, ouvimos vozes, todos nós podemos ver os espíritos. Ainda não é a mediunidade. São meras percepções das quais nós possuímos, a chamada o 6º sentido, ou a chamada percepção extrasensorial. Somos dotados de 5 sentidos físicos: visão, audição, paladar, olfato e o tato. Um sentido a mais nos é proporcionado. Quando fala que eu estou vendo, não é os meus olhos que estão vendo, sou eu que estou vendo. Eu que estou vendo, através dos olhos. Então, quando fala assim, alguém está vendo espírito, na verdade, não está vendo com os olhos, ele mesmo que está vendo. Então, esse fenômeno é medianímico, porque é próprio do organismo do sensitivo. Por isso que, neste caso, ele não é médium, ele não está praticando a mediunidade. Quando nós ouvimos espíritos, na verdade, o fenômeno é medianímico, ele não é mediúnico. Está vendo? Então, há uma diferença muito grande
Sentir arrepios nada mais do que uma sensação tátil. É uma sensação do tato, em que através de fluidos, talvez de um espírito que aproxima dessa pessoa, e pelo contato fluídico, o tato ele reage mediante o envolvimento fluídico com outros fluidos, no caso de um espírito ou de vários espíritos. Isso não quer dizer absolutamente mediunidade. Mediunidade é muito mais do que tudo isso. O outro fato é, quando sentimos um mau cheiro terrível, que não é deste mundo, bom, essa pessoa que fez a pergunta, por que ele está dizendo que não é deste mundo? Tem mau cheiro do outro mundo? Alguém até diria que tem. Tem sim. Sabe por quê? A nossa aura, desculpa a expressão chula, ela fede. Ela tem mau cheiro. A nossa aura, ela tem cor. Ela tem densidade. Então, muitas vezes, tem certas pessoas que têm uma percepção sensorial do olfato. Viu? Então, não é médium. É uma mera percepção de fluidos, de entidades, de espíritos que pululam, que está solto, está por aí. Podemos sentir mau cheiro do outro lado? Podemos, sim, perfeitamente. Né? Porque, na verdade, você possui a percepção extrasensorial. Então, você percebe os fluidos desses espíritos que estão por aí entre nós. Então, isso não constitui, de certa forma, mediunidade. São meras percepções que nós possuímos. Mas alguém pode me perguntar agora, mas por que eu não sinto nada? Bom, eu também não sinto nada. Eu estou sentado aqui e não sinto nada. Sabe por quê? As nossas percepções não estão aguçadas, não estão estimuladas a nível ostensivo. A gente descuida delas, não dá interesse e importância a essas percepções. Então, elas ficam o quê? Elas ficam ali aprisionadas. Então, é necessário que nós venhamos desenvolver essas percepções. Tá? Para isso, existem práticas, exercícios, uma dinâmica para exercitar essas capacidades de percepções. Porque são muitas, né? Além dos 5 sentidos normais. Então, a chamada PS, muito estudada por J.B. Heine, Joseph Baker Heine, um americano que estudou isso com muita precisão, fundador da parapsicologia neo-espiritualista. Eu aconselho a vocês a conhecer a proposta de J.B. Heine, onde vai explicar essas percepções extrasensoriais, das quais também o próprio Charles Richer, contemporâneo de Allan Kardec, também estudou e comprovou através da metapsíquica esses fenômenos puramente medianímicos. Quando eu falo medianímico, estou falando do próprio organismo do sujeito, do sensitivo, que eu não chamaria de médium. Se esse utilizar as suas percepções para intermediar os dois planos, aí sim, ele tomaria suas percepções para o fenômeno mediúnico, permitindo que as duas esferas se interpõem, se intercalam, se interpenetram. Com isso, você permite o fenômeno, que pode ser ainda mediunismo. Mediunidade é só quando esse mesmo fenômeno está alicerçado em cima da moral do médium, quando o médium é evangelizado. Tudo que ele fizer, ele faz com qualidade. Bom? Boa noite a todos. Então, vamos à primeira pergunta aqui. Boa noite a todos. Há mais ou menos 2 anos, tenho passado por muitas dificuldades financeiras. Tenho sempre pedido ajuda a Deus para melhorar a situação, mas ultimamente tenho desanimado, pois a fase ruim não passa, fica cada vez pior. Sei que sou uma pessoa boa, tenho tentado mudar minha conduta, mas a sensação que tenho é de dar um passo à frente e outros 3 para trás. Tenho adoecido o coração com isso. Estou muito triste ultimamente. Acho que não mereço a falta de sorte que estou tendo. Será que tudo isso é um teste? Muito bem.
Quantos de nós nos colocamos muitas vezes numa situação como essa, né? Em que a gente começa a atravessar um momento difícil da vida da gente e aí a gente age muito semelhante. Eu vou pedir desculpa para vocês, gente, porque eu estou gripada, de vez em quando vou dar umas tossidas aqui. E a gente age muito semelhante aos apóstolos de Jesus, quando eles estavam lá no barco, no meio, né, da tempestade, e estavam morrendo de medo do barco virar, e Jesus veio andando sobre as águas e pacificou, né, deu a eles tranquilidade e confiança. Quer dizer, todos nós ainda somos bastante, temos vacilado muito, né, na confiança e na compreensão das leis divinas, principalmente porque a compreensão ela é uma conquista e ela é uma construção. A compreensão das leis divinas ela é feita gradativamente, dia após dia. Então, é preciso que a gente estude, leia bastante para absorver um pouco dessa compreensão. Evidentemente que muitos de nós temos compromissos muito grandes com a lei divina. Compromissos de aprendizado, no exercício da renúncia, no exercício da paciência, no exercício da perseverança, e que vão nos concitar, muitas vezes, a prática dessas virtudes através das dificuldades que são colocadas no nosso dia. É através das dificuldades que a gente pratica essas conquistas morais. Então, ao invés da gente lamentar, né, as dificuldades que chegam para a nossa caminhada, talvez seria muito interessante que nós nos esforçássemos para ver a dificuldade não como um peso ou algo que nos tira energia, mas como um desafio que vai nos fazer crescer. À medida que a gente muda essa maneira de ver a dificuldade, certamente que a gente vai conseguir encontrar forças íntimas e uma conexão maior com o Criador para conseguir vencer a dificuldade e, sobretudo, não é só vencer a dificuldade, é aprender a lição. Porque a gente tem dito aqui com vocês junto, o que a gente percebe que a espiritualidade nos esclarece? Que o problema existe por uma necessidade, porque Deus, em sua bondade e misericórdia, Ele não quer ver nenhum de nós sofrendo, né? Então, o problema existe porque nós temos uma necessidade. Uma vez que nós fizemos a conquista para sanar essa necessidade, certamente que aquele problema, ele vai deixar de existir, ele se torna desnecessário. Então, mudar a visão, aprender a ver os problemas como desafios para aprendizado. E a gente sempre perguntar, por que eu estou passando por essa dificuldade? O que eu preciso aprender com isso? Essa é a grande pergunta. O que isto está querendo me ensinar? Se eu conseguir fazer esta análise e conseguir descobrir isso na minha intimidade, porque o mundo íntimo é de cada um de nós aqui temos que entender e descobrir essa necessidade. Aí sim, à medida que eu enxergo isso, eu consigo reconstruir, consigo conquistar aquela virtude e certamente os mecanismos da vida vão me oferecer, então, outras alternativas para novos aprendizados. E aquele problema vai encontrar solução, né? Alô? Ouvi o senhor dizendo sobre os fenômenos
paranormais. Então, eu pergunto sobre o ponto de vista espírita, como explicar esses fenômenos? Exemplo, movimentação de objetos, fogo e aparição em objetos inflamáveis, principalmente colchões. Hernani Guimarães de Andrade, um parapsicólogo espírita brasileiro, paulista, um dos maiores pesquisadores dos fenômenos paranormais no Brasil e no mundo, defendeu teses nos Estados Unidos quando ele apresentou o chamado tensionador eletroespacial. Ele tem um livro chamado Parapsicologia Hoje e Amanhã, onde ele faz uma sucessão de fatos paranormais, explicando esses fenômenos de pirogenia, esses fenômenos de telecinesia. Telecinesia quer dizer arremesso de objetos à distância. Pirogenia, fenômeno de combustão espontânea em móveis, em tecidos, em colchões e até mesmo em pessoas. Ele apresenta um fato pesquisado por ele em São Paulo, quando uma jovem, acontecia com ela todas as noites, os espíritos colocavam fogo na sola do seu pé. Ela tinha a sola do pé queimada. Vocês têm uma ideia. Isso é fenômeno comprovado por Hernani Guimarães. Ele mostra fenômeno de pirogenia, assim, colchões e móveis de uma casa pegando fogo, de forma espontânea. Então, ele vem explicar esses fenômenos. São fenômenos não mediúnicos, certo? São fenômenos que, graças, às vezes, à faculdade do possuidor, no caso sensitivo, proporciona certos espíritos perturbadores da ordem a colocar fogo. A colocar fogo realmente, literalmente. Em colchões, em móveis, em roupas, até mesmo em pessoas. Hernani Guimarães vai explicar para a gente como é que funciona esses fenômenos. Telecinesia, quando se arremessa objetos à distância. Quando você tem também movimentos de objetos, chamada psicocinesia. Nina Kulagina é uma soviética, da qual na década de 30, ela foi estudada pelos soviéticos dentro de 7 chaves. Isso quer dizer, secretamente foi estudado a sua capacidade psicocinética e telecinética. Os russos pensavam em utilizar da capacidade psicocinética de Nina Kulagina para as guerras. Usaram de forma bélica. Eles acreditavam que a força que Nina possuía era suficiente para permitir que ela pudesse acionar silos atômicos, disparando foguetes, armamentos bélicos à distância. Ela foi pesquisada dentro de laboratórios, inclusive no YouTube vocês vão encontrar alguns flashes, alguns filmes, pequenas reportagens, documentários, onde mostra os fenômenos feitos na União Soviética, quando a Nina, ela fazia com que objetos deslocavam sobre a mesa, levitava, era projetado a distâncias. Então, esses fenômenos, eles existem, uma vez que o organismo do sensitivo, ele é capaz de poder produzir esses fenômenos de efeitos físicos. J.B. Heine, que eu já citei, ele chamou desse fenômeno chamado psicapa. Psicapa. São fenômenos de ordem física. No livro dos médiuns, os espíritos nos falou de fenômenos de efeitos físicos, o que redunda na mesma coisa. Então, é preciso saber que esses fenômenos, eles são estudados, certo? Agora, é imperioso saber que a doutrina nos trouxe o entendimento desses fenômenos, cabendo a nós estudá-los e pesquisá-los em laboratório. Os espíritos vieram comprovando os fatos, e através dos fatos, mostrando a teoria que viria mais tarde. É tanto que a prática veio primeiro, a teoria veio depois. Para isso, nós, espíritas, precisaríamos realmente de termos laboratórios, onde nós pudéssemos quantificar o fenômeno subjetivo. Pegar esses fenômenos de telecinesia, no caso, psicocinesia, fenômeno de levitação, fenômeno de combustão espontânea, estudá-los
cientificamente, porque a doutrina ela tem base científica para explicar esses fenômenos. São fenômenos assim naturais, eles acontecem, eles não são muito comuns. Não são muito comuns. Algumas vezes, os espíritos podem atirar pedras. Atirar pedras. Esses fenômenos acontecem, é muito comum a gente ouvir falar de pessoas que recebem pedradas, que pedras caem sobre o telhado da sua casa. Certa feita, eu fui participar de um centro espírita em Carmo da Mata. Eu, José Amaral, que vocês conhecem, e o Gilmar Barbosa. E nós fomos lá para resolver um problema sério no centro espírita. E mais o José Eustáquio de Itaúna. Estávamos sentados dentro de um centro espírita, assim, muito mal acabado, muito feinho. Pra vocês terem uma ideia. O telhado do centro estava caindo. Eles botaram uma comunheira, botaram um pau segurando a comunheira do centro, para não cair o telhado. Nós chegamos lá nessa casa, nós sentamos na mesa e fomos tentar resolver o problema que estava lá iminente. Nisso, começou. O Zé Amaral olhou para mim assim, falou assim, o que será isso? Eu falei assim, esquenta a cabeça não. E as pedras começaram e foi aumentando as pedras. O Zé Amaral falou assim, vamos fazer uma oração? Vamos rezar? Com coisa que resolvesse, né? Muito bem, até que passou o fato. Aí nós saímos de Carmo da Mata, ao atravessar uma pontezinha que sai da cidade, começaram a jogar pedra no meu carro. E as pedras veio no meu carro. Aí eu freiei o carro e gritei, opa, no meu carro não. O Zé Amaral, morrendo de medo, o Zé Amaral era neófito na época, morrendo de medo das pedradas. Aí parou as pedradas. Espíritos, chamando de poltergeist, espíritos batedores, espíritos que zombam de nós, provocando fenômenos de ordem física. Tá? Sempre esses fenômenos, tem alguém por perto que é doador de ectoplasma. É doador de um fluido, de uma substância que lhe permite fazer a conexão deles com o mundo material, nosso mundo. Então, com isso, sempre nas cercanias desses fenômenos tem alguém doador do ectoplasma. É chamado de fenômeno de efeitos físicos, ou fenômeno de Sicapa. Eles existem. Eu já vi outros fatos acontecer comigo de fenômenos de efeitos físicos. Então, na verdade, a doutrina espírita, ela traz um manancial de informações a respeito. Só que tem que ser estudado com critério científico, com comprovações científicas. Tá bom? Bom, gostaria de entender por que não me arrependo de coisas erradas que faço. Peço perdão a Deus, mas meu coração não dói. Não prejudico a ninguém, só a mim. Eu achei muito interessante essa colocação, né? Porque o que ele está fazendo aqui? Referência à questão do arrependimento, né? Então, na realidade, ele reconhece as próprias falhas, né? Mas ele não atingiu a condição do arrependimento para a mudança. Porque na vida da gente, a gente só consegue realmente efetuar mudanças a partir do arrependimento sincero, né? De uma necessidade íntima que nasce dentro de nós, de que a coisa tem que ser diferente do que era antes, que é preciso fazer esforço para mudar o comportamento ou o rumo da própria vida, né? E aqui ele vem trazer que ele não se arrepende de nada do que faz. Bom, o que a gente pode comentar sobre isso? É que todos nós, para que nós consigamos nos arrepender daquilo que nós fazemos, das atitudes que nós temos, nós precisamos tomar uma consciência profunda das leis divinas, do que é o amor, a questão do respeito ao ser humano, por ele ser eminentemente humano, não por ele ser fulano, não por ele ser
um profissional tal, não por ele ser reconhecido mundialmente, não por ele ser uma pessoa pública muito querida, né? Mas simplesmente por ele ser um filho de Deus, uma centelha divina. O dia que nós conseguirmos desenvolver esse respeito pelo outro, simplesmente por ele ser uma centelha divina, nós estaremos no caminho dessa consciência sobre nós mesmos, o nosso papel no universo como um todo, não só na Terra, nos nossos interesses imediatistas, relacionados à nossa sobrevida, né? No nosso núcleo de relações. Então, essa consciência extrapola isso, né? E quando nós extrapolamos esses limites, nós conseguimos compreender esse amor e esse respeito ao humano, à centelha divina que existe no outro. E nesse momento, a gente começa a se colocar no lugar do outro, começa a ter uma empatia que é necessária para provocar o arrependimento das atitudes que nós tomamos. Isso tudo é uma caminhada que se faz com o conhecimento, através do Evangelho do Cristo. Jesus é o maior exemplo que nós temos, né? Então, é uma caminhada que nós devemos buscar o Evangelho do Cristo, que é a autoiluminação, o conhecimento filosófico que a doutrina espírita traz, que nos ajuda a levantar as questões e respondê-las. A filosofia, ela faz perguntas e busca respostas. Isso é filosofar, não é? E a doutrina espírita nos ensina a filosofar, nos ensina a levantar questões e a procurar as respostas. E também a base científica, como nosso irmão Vicente está trazendo para a gente aqui, de uma maneira muito clara, brilhante, que a ciência nos ajuda a entender também os fenômenos, até mesmo os fenômenos psíquicos, a atuação da consciência, né, na matéria. Então, é preciso buscar o conhecimento evangélico, é preciso fazer essa autoiluminação, e através desse mecanismo, certamente, eu vou conseguir ter uma visão diferente do que eu faço, e em função disso, eu vou ter o arrependimento, e em função do arrependimento, a mudança. Como se dá o fenômeno de bicorporeidade? Exemplo, Santo Antônio de Pádua, Eurípides Barçanufo. O fenômeno da bicorporeidade, ele ainda se enquadra nos fenômenos de efeitos físicos, tá? Não é fenômeno de efeitos intelectuais. Ele está na ordem física, na ordem psicapa. Por quê? O que acontece conosco? Nós temos corpo físico, temos o perispírito. O nosso perispírito, ele é formado de fluidos, ele é formado de energia. Energia que, de certa forma, é desconhecido por nós ainda aqui na Terra. Ele é formado de matéria que nós desconhecemos. Matéria aonde a estrutura atômica é diferenciada da nossa estrutura atômica. Com isso, quando o nosso perispírito se esteriliza, quer dizer, se irradia, como todos nós podemos fazer com ele, e acontece naturalmente com todos vocês, com todos nós, a essa condição de emancipação nossa do corpo físico, algumas pessoas são dotadas de realmente fazer com que ela se esterilize do corpo físico, levando consigo realmente o seu perispírito, que está impregnado, carregado de um fluido mais denso, um fluido mais materialmente falando. Com isso, o perispírito adquire propriedades quase físicas, quase materialmente falando. Então, ele tem uma densidade, e isso permite com que ele possa mover objetos, ele possa transportar objetos,
mas ele pode pegar em objetos. Eurípides Barçanufo é um fato típico que nós temos na história. Eurípides deixava, às vezes, a sua casa e ia fazer parto de mulheres a distâncias. O corpo dele estava em casa lá, sobre a cama, e Eurípides saía em desdobramento, fazia-se o parto e voltava, e o corpo estava sobre a cama. Quantos fatos são narrados da vida de Eurípides? Eurípides não era médio, não, era um sensitivo, porque isso ainda não é mediunidade. Eu quero deixar bem claro para vocês. Vocês devem estar perguntando, mas o que é mediunidade então? Ele está dizendo que isso não é, aquilo não é, porque a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. A gente não pode confundir as coisas. Esse fenômeno é puramente medianímico. Agora, para falar para vocês o que é medianímico, o que é mediúnico, mediúnico, eu preciso de muitas horas para poder explicar isso para vocês cientificamente, o fenômeno. Mas Eurípides possuía essa faculdade porque ele tinha uma capacidade de poder se emancipar do corpo físico, levando consigo o seu perispírito de uma densidade maior, permitindo que ele pudesse tocar nas pessoas, tocar em objetos, fazer um parto. Com isso, Santo Antônio de Pádua é a mesma coisa. Estava celebrando missa de costa, porque naquela época era em latim, e era de costas para o povo. Ele saiu em desdobramento, foi em outro país defender o pai que estava sendo condenado. Com isso, a gente passa a observar que a nossa história está repleta de fatos, e mais fatos que, na verdade, não são fatos mediúnicos, são fatos medianímicos que pertencem à ordem das percepções extrasensoriais de quem é portador desta. Essas faculdades podem até ser utilizadas no intercâmbio com a espiritualidade. E tornar-se, então, mediunismo ou mediunidade, dependendo de quem pratica. Por quê? Todo médium, necessariamente, ele é medianímico. Mas nem todo fenômeno medianímico é mediúnico. Temos que separar uma coisa da outra. Muitas pessoas não têm mediunidade, têm meras percepções. Exemplo, ver espíritos, ouvir espíritos, não constitui mediunidade. Viu? Porque a mediunidade pressupõe a qualidade do médium para intercambiar, para mediar, fazer essa conexão entre os dois planos. Por isso que a palavra médium vem de quê? De medianeiro, de intermediar. Com isso, nesse caso, ele não está intermediando, porque ele está vendo. Então, ele próprio que está usando de um recurso do qual ele é dotado, de uma mera percepção, da qual ele não está habituado com ela, não conhece, mas acontece com ele. Ele desconhece acerca do fenômeno em si, da sua natureza, da sua origem, o que fazer com isso. Então, ele torna, às vezes, um sensitivo, sem conhecer nada a respeito, mas não tira dele a possibilidade de ser um sensitivo. Então, existem os fenômenos, sim. Todas as noites, quando o nosso corpo dorme, a gente tem possibilidade de desdobrar. Sair do corpo pesado, que às vezes o estômago está cheio, né, colado no chão de tanto, né, o manjar às vezes, e a gente sair em desdobramento, irmos numa colônia espiritual, irmos em lugares diferentes, aqui mesmo no nosso planeta, nosso plano mesmo, existencial, fazemos visita a outras pessoas, a familiares, aparecermos para familiares em outros lugares. Quer dizer, é em desdobramento, é uma faculdade que nós possuímos, por isso é chamado de bicorporeidade. Bi quer dizer dois corpos, é você deixando o seu corpo físico aqui e sair com o seu corpo perispirítico, ou perispírito, ou chamado o corpo psicossomático, ou psicossoma, que quer dizer a mesma coisa, é esse corpo que eu sou dotado e vocês são dotados. Só que essa faculdade, ela não é assim muito comum na gente. Nem todo mundo sai por aí fazendo as coisas. Às vezes fazemos e não lembramos, tá? Porque o sonho é a lembrança do que aconteceu, do que nós realmente passamos durante esse estado de suspensão da nossa consciência, chamado sono do corpo físico. Então, esses fenômenos, quem quiser estudá-los, pode pegar uma obra de Eurípides Barçanufo,
Barçanufo, que quer dizer Vida e Obra, de Eurípides Barçanufo, onde narra esses fatos. Tá? Tem um documentário de Linha Direta, onde mostra também alguns fenômenos interessantíssimos digamos assim, aqueles fenômenos que as pessoas acham que morreu, mas não morreu. Tá? Esse fenômeno é muito comum a gente experimentar eles, às vezes, em dados momentos de uma enfermidade súbita, de um estado, de um surto, talvez, a gente passar por este fenômeno de uma suposta morte. Quer dizer, uma suspensão temporária do sentido da consciência, e você passa por experiências, né, essas experiências pós-morte, que você pode vivenciá-las, depois volta a vigília e relembra. Essa linha direta mostra fatos de bicorporeidade. De uma senhora que estava hospitalizada, ela estava ali no leito do hospital, e ela estava, o sangue, estava fazendo transfusão de sangue, e a agulha soltou da sua veia, e o sangue estava ali fluindo sobre a cama dela, e ela tentava gritar, a enfermeira não ouvia. O que ela fez? Ela saiu do corpo, foi lá no botão da campainha e apertou o botão da campainha. Quer dizer, fenômeno de bicorporeidade. Ela conseguiu sair em desdobramento, deixou o corpo sobre a cama e agiu sobre o botão da campainha, chamando a enfermeira para prestar socorro. Linha direta. Tem alguns documentários sobre esses fenômenos. Tá bom? Ainda muito ligado a esse assunto, duas perguntas aqui, vou até pedir Vicente para me ajudar aqui na resposta. Boa noite. Certo dia, meu marido, durante o sonho, começou a conversar com umas vozes estranhas. Foram 3 vozes diferentes. Poderia ser um contato com esses espíritos? E isso tem acontecido com frequência. Ele conversa durante o sonho, mas não é a voz dele. Segunda pergunta: o que vocês podem nos dizer sobre sonhos e projeção astral? E uma terceira, que também está ligada ao mesmo assunto, que sempre está voltando nessa mesa, a questão do sonho, sempre, né? Quase toda estudo de pergunta e resposta sempre tocam nesse assunto. Sempre tenho pesadelos de perseguição, pessoas correndo atrás de mim, ou que estou perdida no meio de muitas pessoas e não consigo achar a saída. Gostaria de saber se pode ter alguma ligação espiritual ou se é aleatório. Então, eu acho que aqui, de novo, né, a gente abordar o que é o sonho, o que acontece durante o sonho. E os nossos companheiros, o Ives, né, já colocou em outras oportunidades aqui muito bem, que o sonho ele pode representar basicamente 3 coisas. Ele pode representar uma vivência sua do dia a dia, né? Uma série de preocupações do seu psiquismo, que você faz uma descarga psíquica durante o repouso do corpo, e essa descarga é simbólica. Então, toda aquela emoção armazenada durante aqueles dias, ou mesmo aquela semana que você passou, você passa a visualizar aquele seu psiquismo, aquela descarga psíquica, com imagens simbólicas daquilo que seria o que você está passando. Então, exemplificando aqui, eu sempre estou perdida no meio de muitas pessoas, não consigo achar a saída. Isso aqui pode representar, né, uma sensação de angústia que a pessoa está vivendo na vida dela atual, em fruto de algum problema, algum desafio que ele está enfrentando, e essa angústia ela é descarregada durante o sonho na forma de uma linguagem simbólica, né? Então, isso é uma situação. A segunda situação é aquela em que o espírito, então, ele se desliga do corpo, entre aspas, porque ele está sempre ligado, mas ele consegue sair, se deslocar, né, do corpo físico em repouso, e ele consegue
fazer visita em locais diferentes de onde ele está. Essas visitas podem ser em locais que vão acrescentar no seu aprendizado. Ele vai buscar, então, estar ao lado das pessoas que ama, compartilhar bons momentos, vivenciar momentos assim que vão fortalecer a sua alma para enfrentar as dificuldades do dia a dia, que muitas vezes aquelas perguntas que a gente faz, fica uma semana pensando como que eu vou resolver, como que eu vou resolver, como que eu vou resolver. Às vezes, durante o sono, você vai ao mundo espiritual e lá você encontra as pessoas do seu afeto que vão te ajudar a clarear como que você pode resolver aquela questão, qual o caminho melhor que você pode tomar, enfim. Então, a outra situação é quando nós estamos desequilibrados, e estamos sintonizados com a situação de desequilíbrio, e durante a ausência, quando eu durmo e saio do corpo físico, eu quase sou jogado para aquela região de desequilíbrio mental por sintonia, Aí eu me encontro, eu saio do corpo físico e abre e descortina para mim um mundo que é de sofrimento. É quando muitas vezes eu tenho os pesadelos, e que são tão reais que às vezes eu volto daquela situação como se tivesse sido realmente uma realidade, por último, seria quando a gente tem, durante o sono, pela conexão estabelecida com outras criaturas, elas podem, durante o nosso repouso físico, nos assediar do ponto de vista psíquico, e nos trazer perturbações mentais, psíquicas, durante o nosso sono. Então, são essas situações, geralmente, que a gente vê. Vicente, você tem alguma coisa que você queria acrescentar? Eu recomendaria a vocês a estudar o capítulo 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Esse capítulo trata dos fluidos, mas lá tem um item que fala dos sonos e dos sonhos. Onde os sonhos, na maioria das vezes, nossos sonhos, não é uma realidade. É fruto das nossas preocupações do dia a dia, de nossas frustrações do dia a dia, nossos anseios, nossos temores. Um dia mal vivido emocionalmente retrata através de sonhos. Exemplo, deitar com um pouco de sede, não deu tempo de tomar uma águazinha, e você deita. E certas horas da noite, você começa a ter sensações de sede, porque o corpo está pedindo água. Aí você começa a ter uma perturbação puramente emocional. O organismo está gritando, oi, cadê a água? Você esqueceu? Aí começa a retratar em seus sonhos imagens, lugares, deserto, sol quente, isso. Você começa a fazer uma relação, porque nós temos capacidade sempre de associar as coisas. Temores, ansiedade, retratam muito em nossos sonhos. Existe o sonho que é fato, em que a gente vivencia. Normalmente, os sonhos que nós lembramos não são fatos. São sonhos oriundos dentro do nosso próprio psiquismo. São um fenômeno puramente medianímico que acontece com você. Mas tem sonhos que você vive a realidade. Você sai em desdobramento, vai numa colônia, entra em contato com os entes queridos, você vive o fato. Esses, normalmente, você tem dificuldade de lembrar desses sonhos. Porque quando o nosso cérebro não registra, nós temos dificuldade de trazer para o plano do consciente presente. Mas quando você realmente vive esses anseios do nosso dia a dia, o que é muito comum, temos que pensar numa coisa: os sonhos não têm significado. Nenhum sonho tem significado. Ou os sonhos são realidade, que você vivencia aquilo, ou é fruto de imaginações, de anseios, temores e N situações.
dos quais não passa de uma reação puramente emocional. Então, nesse capítulo que eu estou citando aqui, capítulo 14 do livro A Gênese, o capítulo que fala de sonhos, lá os Espíritos explicou a Kardec e a nós esses fenômenos do sonho, em que nós queremos, de qualquer forma, interpretar os nossos sonhos. A gente sonha com qualquer coisa, com qualquer bicho, vai para a loteria julgar. E não dá nada. Não dá nada. É perder tempo, é jogar dinheiro fora. Porque sonhos não têm significado. Ah, eu sonhei com fulano, com Beltrano. Exemplo, aqui tem uma pergunta. Perdi minha mãe há pouco de um mês. Gostaria de saber como ela está. A pessoa gostaria de poder saber. Todos nós queremos saber como é que estão os nossos entes queridos que já passaram para a parte espiritual. Todos nós. E sonhei que era chorando, pedindo ao meu pai. Isso seria alguma coisa? Quer dizer, é muito comum a gente querer resolver os nossos problemas através de sonhos. Você está com dificuldade com a esposa em casa, com o marido, com os filhos, com o patrão, com o empregado, com o salário, com o emprego. A gente tenta resolver no sonho. Encontrar nos sonhos as nossas soluções. Alguns sonhos, às vezes, nos trazem soluções. Quando realmente o que nós estamos ansiando, querendo buscar, está dentro da nossa pauta de merecimento. Não vai faltar um espírito amigo que aproveita o nosso sonho para insuflar em nossa mente algumas ideias que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Só que a gente não dá muito valor, não. A gente dá muito valor quando a coisa realmente envolve as questões materiais. A gente quer sempre resolver esses problemas através dos sonhos. Nossos sonhos não resolvem nossos problemas. Tá? Às vezes, sim, deitar num travesseiro ali na cama e passar uma noite tranquila. Às vezes, no outro dia, você tem a solução do problema do dia anterior. Não foi porque você sonhou. Porque talvez durante aquele momento ali de emancipação, você entrou em contato com um ente querido, certo? Com um bom espírito que lhe aconselhou. Lhe trouxe uma solução para você. E ao voltar na vigília, você então relembra aquilo, sendo colocado aquilo em prática. Então, esse sonhar com entes queridos, né, podem significar alguma coisa? Pode significar o quê? Anseios, preocupações, saudade, às vezes. A saudade nos faz realmente a gente ver os nossos entes queridos já falecidos em sonhos. E seria até muito bom, porque tem possibilidade de eu entrar em contato com eles? Tem. Mas a possibilidade é tão remota, que não é fato comum a gente reencontrar os entes queridos já falecidos, de pronto. Então, é muito comum sonhar com o pai, sonhar com a mãe, com o marido, com a esposa já falecidos, quer dizer, sonhar com um filho, um ente querido qualquer, porque a gente está tentando resolver o que não foi resolvido, o que ficou realmente no impasse. Tenta resolver através de uma elaboração, certo? Que a nossa mente, ela tem um poder chamado imaginação, que Emmanuel, no 2º capítulo do livro Pensamento e Vida, quando ele fala da casa mental, ele fala que na casa mental nossa tem um departamento chamado departamento da imaginação. Então, as nossas mentes têm uma capacidade muito grande de imaginação. Muitas vezes, muitos começam no plano mental, sim, e vai consolidar no plano material. Mas nem sempre é muito comum. A gente sonhar com isso vai dar aquilo. Tá? Pode até acontecer, porque através de sonhos, é o chamado fenômeno onírico, que é a chamada mediunidade onírica, a mais antiga, a mais primária do fenômeno mediúnico. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala, quando ele fala da goecia, ou da magia, ele fala dessa faculdade medianímica, mediúnica, onírica, que dá através dos sonhos, em que os espíritos aproveitam a nossa emancipação do corpo físico, entram em contato conosco e ali nos passa as sugestões, as ideias, as orientações, as comunicações úteis ao nosso dia a dia. Tá? Então, esse fenômeno ele é muito comum. Deitar na cama, botar a cabeça no travesseiro, são N possibilidades de encontrarmos soluções, sim. Tá? Mas não acredita em todo sonho. Existe possibilidade de uma
premonição, de um pressentimento? Existe. Não é mediunidade, é fenômeno de percepção extrasensorial, da qual você pode ter uma única comunicação espiritual, prevenindo você de um fato que vai suceder naquele dia ou semanas à frente. No livro dos médiuns tem um capítulo especial que chama Mediunidade de Pressentimentos, tá? Na onde você vai ver que ali ele narra que, na verdade, não se trata bem da mediunidade, trata de um sensitivo, que tem a pura capacidade de pressentir fatos. Fatos e mais fatos que vão suceder, ou estão sucedendo, ou que sucederão, ser anunciados pelos espíritos, através da comunicação mental em sonho, em desdobramento. Por isso que é bom sonhar, mas não coloca tudo em sonho não, tá? Porque nem tudo em sonhos vai acontecer. Não é real, não é fato.